Olá, voltamos depois de um longo tempo parado. Paramos intencionalmente, afinal fazer vídeo não dá dinheiro. E ficar fácil fazer também não dá dinheiro. Mas enfim, nós paramos intencionalmente, estávamos realizando projetos pessoais. Às vezes é bom a gente tirar um bom tempo para a gente estar vendo, ouvindo a opinião de outras pessoas. Seja ela contrária a nós ou opiniões que venham somar com a nossa ou não. Isso aí, a gente estava envolvido em outros projetos pessoais, mas nem por isso deixamos de nos dedicar, né, de aprender um pouco mais para poder repassar para vocês. Pois é, e hoje a gente vai falar, a gente está no mês do Oscar, semana que vem, na outra semana, não, na semana que vem já é o Oscar. Então a gente não pode fugir desse tema tão importante. Às vezes a gente tenta menosprezar o Oscar, o Oscar é prêmio de indústria e tal, mas sendo prêmio de indústria ou não, vamos ser francos, quem faz o melhor cinema no mundo? Hollywood. Hollywood. Eu adoro cinema francês, cinema argentino, são bons, se a gente for abordar a temática talvez seja até mais interessante, mas quem sabe fazer cinema com primor são os americanos. E o Oscar não deixa de ser um prêmio que atrai olhares e que atrai também a crítica. E hoje nós vamos falar do Oscar, mais especificamente nós vamos falar de quem? Do Inarritu, ou Inarritu. Alejandro González Inarritu. Só que não dá pra falar de Oscar vestido desse jeito, né? Oscar é um prêmio glamouroso. Eu tô de malha, bem esporte, você tá com esse vestidinho da vovó. Enfim, vamos trocar de roupa? Vamos. VaptVupt. Voltamos! Agora estamos devidamente vestidos em trajes de gala. Pois é, nós vamos falar do Inarritu porque essa semana passada entrou em cartaz, pelo menos aqui em Belo Horizonte, o Regresso, o mais novo filme do Inarritu. Lembrando que ele foi o grande vencedor do ano passado com Birdman. E agora nós vamos falar um pouco sobre a carreira do Inarritu, além de falar, lógico, sobre o Regresso, que é o mais novo filme dele. Isso aí. A gente vai começar falando então uma ordem cronológica, né, respeitando a cronologia da filmografia dele, de Amores Brutos, ou Amores Perros. Que é um filme que foi feito no país de origem dele. No México. No México. Inarritu é mexicano e de um tempo pra cá, eu acho que desde Amores Brutos, começaram a enxergar ele e ele começou a fazer filme pra grande indústria. Eu acho, não tenho certeza, mas acho que o primeiro filme dele na grande indústria foi justamente 21 gramas, correto? Logo Sim. Após Amores Perros. Mas vamos falar sobre Amores Perros, o que você pode me falar? Primeiramente, falar sobre a real pretensão do diretor, né? Porque na realidade o argumento é dele com o desenvolvimento de roteiro do Guilherme Guilherme. Arriago. Então a pretensão inicial era transformar essa história em 3 curtas. E o Arriago foi o grande parceiro dele até meados aí no meio da carreira dele. Foi o Arriago. Eles fizeram Amores Perros, 21 gramas e Babel. Eu acho que em Babel teve o rompimento entre os dois. Ambos são de origem mexicana, né? Sim. Por que houve o rompimento, você sabe? Você lembra? Na verdade, o Guilherme estava querendo um reconhecimento como autor, né? Porque até então a gente só se ouvia falar em Inarritu, a gente não conhecia realmente o autor, né? O roteirista. Então ele queria esse reconhecimento e ele não obteve, e aí houve essa briga, porque o Inarritu na verdade não abria mão mesmo de assinar os filmes. A gente pode lembrar que essa briga não é nova em Hollywood. Hollywood está sempre às voltas com essa briga que é entre diretores e roteiristas. A greve dos roteiristas, a última delas, não sei falar quando foi, mas foi bem recente, exemplifica isso, que sempre os roteiristas estão reivindicando o lugar deles na posição de autores também da obra, porque o diretor assume toda a responsabilidade para ele. Só que eu não sei se é pertinente ou não essa briga dos roteiristas, porque o que eu acabei de falar, se o diretor assume a responsabilidade para ele, então de certa forma o roteirista fica meio isento de muitas críticas. Tô certo? Sim. Então, pensando nesse ponto de vista, a gente Mas então, ele fica isento dessas críticas, ao mesmo tempo também ele não recebe o mérito
né, da criação. Eu acho o seguinte, os dois têm papéis fundamentais, o roteirista, lógico, por dar vida, né, à história, e o diretor por... Na verdade não, o roteirista é por criar e o diretor por dar vida à história. Isso. Eu acho que é uma briga... E assim, depois que eles se separaram, Arriago e Inarritu, Arriago ainda fez... assinou não só roteiro como direção de filmes, só que hoje a gente não vai falar do Arriago. Talvez a gente faça um novo programa para falar sobre ele, que também é um cineasta assim, de última grandeza. Ou primeira grandeza, né, melhor dizendo, eu estou falando de algo decrescente, de primeira grandeza. Mas assim, Amores Brutos é um filme, por ser a primeira obra do cara, é um filme assim, uma obra-prima, né? É um filme muito bem feito, muito bem produzido, muito bem montado. Você vê que ele já tem essa característica dele de não linearidade desde o início da carreira. É um filme que tem uma montagem super cortada, assim, que dá um ritmo ao filme que você não se cansa. E outra característica do que os filmes dele são sempre muito longos. Amores Brutos é um filme de quase 2 horas, né? 1h50, assim como os outros que seguiram na trilogia. Só que é um filme que não te cansa. E ele já começou bem, né? Porque esse filme ele foi indicado ao Festival de Cannes de melhor filme estrangeiro. Infelizmente ele não levou, mas ele foi indicado. E na época ele recebeu um prêmio da Grande Crítica. Na época que ele foi lançado, que foi um prêmio bem grande, assim, principalmente para quem está começando. Então, é um diretor brilhante. Pois vamos passar agora pelos 21 gramas, falar bem rapidamente. Lembrando que 21 gramas eu acho que foi o primeiro filme que eu tive contato com o Inarritu. E eu assisti o filme assim logo que ele foi lançado e eu fiquei impressionado. Na verdade foi um dos poucos filmes que me impressionou. Dos poucos filmes que me impressionaram foi 21 gramas. Um filme denso, forte, tem uma temática muito interessante. Eu lembro que eu me senti fortemente atraído pelo filme, justamente pela chamada. A chamada dele falava 21 gramas é o peso que o corpo perde quando se morre. E aquela chamada me despertou e assim, o filme tem tudo a ver. O filme fala de morte, o filme fala das consequências. Enfim, eu não vou aqui contar sobre o que o filme fala, porque a gente vai dar uma passada bem rápida. Mas é um filme excelente. No elenco tem o Champagne e o Benício Del Toro. Filme maravilhoso. Ainda não, né? Naomi Watts. Sim, o elenco de peso. Aí, e só a gente voltando no Amores Brutos. Você vai voltar no Amores Brutos toda hora? Era, né? Porque a gente tem que falar do Gael. O que tem, Gael? O Gael foi a estreia do Gael, assim, com o Inarritu, e desde então eles trabalharam juntos novamente. Gael, eu não sei por que você fica falando de Gael. Porque ele é tão lindo. Mas enfim, passamos já por Amores Brutos, 21 gramas, agora vamos a Babel. Deixa eu só voltar em 21 gramas. Vai lá. Você tá pincelando muito rápido, o Júnior hoje tá eufórico. É porque 21 gramas a gente tem que destacar já o começo do uso da câmera na mão. O Rodrigo Pietro, ele assume uma parceria com o Inarritu nesse filme. E aí desde então a gente vai se ver muito assim, essa estética de câmera na mão, essa câmera meio solta, assim, que é uma característica bem marcante dos filmes dele. E novamente a gente vê uma montagem, dessa vez já não é mais Inarritu, mas é uma montagem que respeita o ritmo do primeiro filme. E a gente, agora apanhando tudo, a gente falou de Amores Brutos, agora 21 gramas em seguida Babel, esses filmes eles compõem uma trilogia que é chamada Trilogia da Morte. Que são trilogias que elas acessam assim, os extremos mesmo da convivência humana, né? Então, em todos esses filmes que a gente percebe são histórias paralelas, né? É uma narrativa paralela que, de alguma forma, elas se conectam. Tem consequências também, né? Sim, também. É a lei da ação e reação, também a gente vê muito frequente. E agora vamos falar de Babel. Estou muito ansioso para falar de Babel com Brad Pitt no elenco principal, a Cate Blanchett. Assim, um elenco estrelar e o personagem principal é o Rifle. E o Júnior hoje mesmo fez essa pegadinha, gente. Olha que ridículo. Você consegue pensar, eu fui pensar num ator, né? Falei, o cara que tá por meio disso tudo é o Brad Pitt, ele não, é o Rifle. Na verdade, a gente pensa em todos os filmes dele, talvez o protagonismo está nos objetos inanimados. Amores Perros não tão inanimados assim, mas é o cachorro. Os cachorros, a rinha de cães. No 21 gramas a caminhonete.
e Babel, o rifle. Enfim, pincelamos a primeira trilogia dele, agora vamos à fase mais incisiva dele em Hollywood. O primeiro filme dele, Beautiful. Beautiful foi interessante, porque Beautiful foi um filme que eu assisti na minha despedida de solteiro. Eu já falei isso, eu sinto que eu já falei isso. Pra gente não. Acho que tipo um déjà vu. Mas foi um filme que eu assisti na minha despedida de solteiro, na pré-estreia de Beautiful. É, sim, maravilhoso. Despedida de solteiro, hein, gente? Assistir Beautiful no cinema. Porque, assim, eu me sinto com propriedade para falar do Inarritu, porque eu acompanhei a carreira dele, não sei se ele teve algum filme independente, Índia, eu não sei, mas pelo menos essa carreira cinematográfica dele por cima, eu acompanhei ela toda. Então eu me sinto à vontade de falar dele, porque eu sou fã dele. E, assim, um dos motivos que me inspiraram a estar fazendo esse vídeo é que eu vi em alguns canais, canal de cultura pop, não vou falar o nome do canal não, mas é um canal bem interessante, eu gosto de acompanhar esse canal. Só que eles estão fazendo um complô contra o Inarritu. E em vários programas deles, eles estão classificando a filmografia dele como uma filmografia chata, como um diretor chato, como um diretor, digamos, até pragmático. Só que isso não é fato. Eu acho que se a gente pegar dos diretores hoje que fazem arte de verdade, que entendem o cinema como a sétima arte, o Inarritu talvez está no topo. Então, assim, é um grande absurdo isso. E a gente conversa tudo aqui de uma forma bem informal, num bate-papo mesmo, nada ensaiado. Então, assim, eu fiquei bastante... Não vou falar que eu fiquei chateado, porque eu não sou parente dele para ficar chateado com o comentário que fazem dele. Mas eu fiquei irritado porque são comentários bobos, comentários totalmente impertinentes. Aí o cara vai e me lança algumas coisas assim, sem sentido. O cara quer comparar Mad Max com Regresso. Assim, Mad Max é um filme maravilhoso, George Miller assim, no ápice da sua loucura. É um mega louco, megalomaníaco. Enfim, só que Mad Max é entretenimento. Não deixa de ser entretenimento com tudo aquilo que ele usou. Com toda a pertinência, não deixa de ser entretenimento. E Inarritu faz muito mais que entretenimento. E ele consegue entreter também. Os filmes dele nos prendem. É difícil você assistir um filme dele e falar que você não ficou preso. Você fica preso pela narrativa dele. Só que ele vai muito além. Ele está fazendo arte. Ele se propõe a fazer arte. Vamos lá, o Beautiful. Beautiful, dessa vez quem estreia com o Inarritu é o Javier Bardem. Fez um papel brilhante. Na verdade é um filme que gira em torno dele, né? O filme se passa em Barcelona. A gente tem um destaque mais uma vez na fotografia ali do Rodrigo Pietro, que ele usa bastante técnica de essas lentes olho de peixe, sabe, para dar um certo estranhamento assim nas locações das cidades, locações urbanas, fora o tom azulado do filme. O filme é triste, si, né? Muito melancólico. O filme é triste. O filme é triste. Sente pela fotografia que é um filme triste. Sim. E a própria forma como ele é montado também. Ele é um filme bem arrastado. Ele não tem muito ritmo, assim, a gente respeita realmente a dor do protagonista, do personagem principal. E uma coisa que eu li que achei bem interessante, que o Inarritu teve muita dificuldade para montagem nesse filme. Ele demorou 14 meses para montar. Geralmente é o tempo que eu levo para montar uns desses vídeos. Nossa. É porque grandes obras, gente, realmente elas são difíceis, entendeu? De serem montadas, assim. A gente sempre acaba pensando uma coisa e nunca sai do jeito que a gente quer. Mas enfim, mas valeu a pena, né? O filme é brilhante. É ótimo o filme. Assim, eu não vou nem estar falando nos filmes do Inarritu, eu recomendo. Na verdade, eu recomendo toda a filmografia dele. A gente tá falando aqui de um cara que não tem nada pra tirar, assim, dos filmes dele. A gente tá falando realmente de todos os filmes. Agora a gente vai falar de um filme que a gente fez um vídeo ano passado, só que ele não foi postado por alguns problemas técnicos, que foi o Birdman. E Birdman, assim... Esperada virtude da ignorância. Sinceramente, eu ouvi gente, esse mesmo canal, eu ouvi também de um outro canal também de cultura pop, falando que Birdman foi o filme mais chato, que eu não entendi como o filme ganhar Oscar. Gente, o cara que tá falando isso tá de sacanagem. Se o cara quer ir assistir os Vingadores e a sequência, Vingadores 1, 2, 3, vai só assistir essa merda. Assim, eu falei merda, foi até um pouco pesado, são bons filmes, mas eu tô falando de um outro tipo de filme, de outra estética. E Birdman é um filme maravilhoso. Birdman, assim,
pra te falar a verdade, não é um tipo de história, de narrativa que me prende. É um filme herói, anti-herói, né? Não um gênero que eu gosto muito, mas quando eu penso num filme, eu penso no conjunto da obra, entendeu? Então, quando eu penso em Birdman, eu penso nas questões técnicas, gente. E é impossível, sabe? Eu não, assim, dar mérito ao filme. Dessa vez, quem trabalhou na direção de fotografia foi o Emanuel, vou ter que falar, gente, é Lubezki, é um cara bem, assim, pouco conhecido no cinema. Ele começou no Gravidade, ele fez a direção de fotografia do Gravidade, que é um filme totalmente diferente de Birdman, né? Cheio de firula, cheio de efeito e tal, mas Birdman não, você vê realmente a pureza do trabalho dele. O Inarritu também, ele apostou muito na questão dos planos sequências, assim, e aí a gente se questiona até onde realmente foi plano de sequência e até onde foi traquinagem. Mas não interessa, sabe? O filme, ele é brilhante. É brilhante e, assim, essa própria questão aí do plano sequência, a gente vê que é um diretor muito mais preocupado com a questão estética, artística, do que com a questão puramente de entretenimento. Sim. Então, assim, não tem o que falar. E fora, assim, ela está falando das questões técnicas, então a gente tem que pontuar como ele entregou o filme para o elenco. Ele entrega um filme, é um filme de ator. E até interessante que o filme se trata do universo dos atores. E o Michael Keaton, na melhor forma dele, assim, E o Edward Norton também. Edward Norton, aquela menina Emma Stone. Eu só não consigo entender até hoje por que o Michael Keaton não ganhou o prêmio do ano passado. Talvez algum lobby em cima desse Redmayne, que de novo esse ano está tentando roubar o Oscar aí, mas eu não acho que ele tenha cacife para isso tudo e não acho também que ele seja um ator tão promissor assim, não. Eu não gosto dele, eu não gosto do estilo dele. Mas ano passado o Michael Keaton deu um show. Assim, e o grande mérito disso é do diretor, porque ele deu oportunidade para o elenco desenvolver. E eu acho que é engraçado que o Birdman acaba sendo uma história meio do Michael Keaton, né? Uma metáfora da história dele, assim. Que foi o Batman, lembrando aí para nossa nova geração que não conhece. 22 anos atrás. E aí é meio que a história de vida dele, né? Um personagem, um herói esquecido. E dos Batmans mais pouco marcantes. Reconhecido, sim. E aí eu quero contar também a trilha sonora. A trilha sonora nesse filme foi assim, uma das coisas que mais me impressionaram. Assim, como o Júnior ilustrou pra gente, é uma bateria. E num ano que assim, foi marcado por bateria, né? Porque veio o Whiplash também aí pra poder arrebentar, né, no Oscar. E essa bateria, ela realmente dá ritmo ao filme. A gente vê que nos momentos de tensão a bateria tava bem marcada, assim, dando ritmo mesmo, dando a dramaticidade que a cena precisa. Eu adorei Birdman, assim, pelo conjunto da obra. E até outra coisa interessante, porque eu sou baterista, eu gostei demais. A gente sabia, porque então. a hora que mostrava o Júnior tocava junto. O baterista lá, assim, muito bom. Agora vamos à obra-prima deste ano, O Regresso. O Regresso. Inclusive a gente solta aí um videozinho que a gente fez de cinema pra vocês. A gente tá aqui hoje pra assistir O Regresso, pra contar pra vocês daqui a pouco como é que foi, se a gente gostou ou não, né? Regresso. Isso aí, gente, a gente foi lá ver, porque acho que certas coisas eu não abro mão de assistir no cinema. Eu não sou fã de cinema não, sabe? Eu gosto de assistir filme. Mas eu acho que certas experiências... o cinema ele faz aflorar a nossa percepção, os nossos sentidos ficam mais aflorados. Até uma tela grande, você está preso naquilo. Na verdade, a gente sabe que o cinema foi projetado justamente para isso, para prender a nossa atenção. Sim. Acho que fora de uma tela de cinema você perde muito da dimensão. Antes de a gente chegar no Regresso propriamente, assim, eu não gosto muito de estar fazendo críticas de filmes que estão em cartaz ou que entraram em cartaz, que a gente assistiu uma vez. Normalmente os filmes que a gente fala aqui são filmes que eu assisti mais de uma vez, porque eu acho muito precoce. Se a gente trata o cinema como uma arte, se a gente chama de sétima arte, aí você assiste o filme uma vez e já tece todos os comentários possíveis e imagináveis sobre o filme. Aí a gente pode pensar aí num outro tipo de obra de arte, numa composição. A gente ouve a música uma vez só e já sai com todo o conceito formado. Não, a música... Não tem jeito, a gente tem que apreciar mais. Eu acho que tem muitos canais aí no YouTube fazendo isso.
a pessoa assiste, tem um camarada lá que chora da sala do cinema, filma lá, isso é só é linda. Peraí, você tem que assistir de novo. Tem vários filmes que eu tive uma opinião quando eu fui ao cinema, depois que eu fui assistir mais friamente, tive outra. As questões técnicas são mais fáceis de nós percebermos. Agora, outras questões, por exemplo, de atuação mesmo, de roteiro, de tema, assim, são coisas que a gente tem que ir percebendo aos poucos. Tem coisas que a gente tem que assim, ver mais de uma vez. Então eu sou meio crítico aos críticos que criticam. Ó, ficou tão assistindo só uma complicado, vez. Eu me perdi no meio aí. Vamos eu lá. gosto de pensar na crítica, é uma metáfora que eu aprendi em sala de aula com um professor meu queridíssimo de crítica de cinema, a Thaís Braga. Um beijo, Thaís. Te adoro. E se ele assistir? Thaís, te adoro. Só Sou fã de cinema nacional, do Albert Rocha, eu acho que ela veio aqui, ó. Então, ele falou uma vez pra gente pensar a crítica como uma cebola. A crítica ela é em camadas. Então, assim, a primeira vez que a gente assiste é sempre a casca da cebola, é sempre superficial. E aí, conforme a gente vai assistindo, a gente vai retirando as camadas, até chegar no sumo da cebola, que realmente é a essência, o sabor, sabe, tudo. Então, assim, realmente é o que o Júnior falou. Pra gente ter bagagem pra falar de um filme, a gente precisa assistir, assim, várias vezes. E eu gosto de falar também que o nosso canal não é um canal de crítica de cinema. Eu não sou uma crítica de cinema, eu sou uma comentarista aficionada. Ela é uma cineasta, eu sou um jornalista. Sim, formação, mas por hobby a gente gosta de assistir filme sim, a gente gosta de pensar sobre o filme. E pensar assim, no sentido técnico mesmo, né? Você fala, eu acho, eu gostei, não gostar, não gostei. Ninguém quer saber da minha opinião, se eu gostei ou não gostei do filme. Então assim, a gente sempre acaba de assistir o filme, a gente vai sempre conversar sobre o filme e pensar o filme mais, num âmbito mais técnico. Mas a gente foi ver o Regresso. O Regresso. Assim, eu assisti praticamente todos os filmes do Oscar. Agora eu não assisti os que não entraram em cartaz aqui em Belo Horizonte ainda, como O Quarto de Jack. Eu acho que é só isso. Mas, assim, não tem como a gente falar que o prêmio desse ano do Oscar não vai para o Ordinarito. Não tem como a gente entregar o prêmio desse ano, por exemplo, para Mad Max. Talvez, pensando antes do Regresso estrear aqui, a gente poderia ter o Mad Max como uma grande referência técnica. Só que aí a gente assiste o Regresso e vê o cara chegou ao extremo. Assim, eu não tiro o mérito do Mad Max, até porque foi um filme que foi feito sem efeito especial nenhum, né, e por se tratar da temática que ele trata, assim, não um filme distópico. Eu acho que ele tem sim seu reconhecimento, mas eu fui ver o Regresso, gente, e assim, são várias sensações do filme. Primeiro, a gente pensar numa câmera que é um elemento do filme, assim, pensar a câmera como um ator, porque é uma câmera que interage o tempo todo na narrativa, é uma câmera que está lá presente, ela se desloca, ela acompanha, ela é uma câmera voyeur, é uma câmera que aproxima, que defende, que ataca, que chora, que sangra, sangra, respira, sua. Tudo. Então, assim, cara, sabe, foi sensacional. E assim, e depois a gente vai ler ainda, a gente pensar que um filme todo feito sem artifício de luz, sem nenhuma luz artificial, o cara não abriu um pontinho de luz artificial. Gente, isso pro cinema, isso é um milagre, assim. Tanto que o filme demorou, e ele acabou de gravar Birds, mas foi gravar o Regresso. Então, assim, um filme que demorou 9 meses pra ser feito, pra ser gravado, usando luz natural, e assim, no meio de um gelo mesmo, expôs os atores às condições climáticas que eles ficaram expostos. Interpretações marcantes. Assim, eu tinha o prêmio pro Stallone como certo, talvez até por uma questão, pela história dele, mas só que a gente vê o Tom Hardy no filme, o cara tá fora de série, além do Leonardo DiCaprio, que, assim, talvez eu concordo com muitos críticos que falam que em Um Lobo de Wall Street ele foi até melhor. Mas ele também tá. Esse ano não tem como. Eu não falo que ele foi melhor, porque no Lobo de Wall Street ele teve diálogos, né? É outro tipo. É outro tipo. Esse filme é um filme muito silencioso, assim. E é o que o Júnior comentou, assim, a gente viu o filme dublado, infelizmente, mas assim, a gente não sentiu perda nenhuma, assim. Só lembrar, nós assistimos o filme dublado porque não tinha opção. Não é porque a gente gosta. Porque você vai, o filme tá em 3 horários no cinema. 2 dublados e 1 legendado. E o legendado é sempre tipo 11 horas da noite. É brincadeira. Mas aí, assim, eu não senti prejuízo nenhum, assim, com relação ao som, à qualidade, porque, assim, realmente
é um cara que tem pouco diálogo, mas ele se expressa muito fisicamente, assim. Não, e só voltando ao filme sem falar da interpretação, é tão interessante, aliás, falando também da interpretação, é tão interessante essa questão do ator, do desenrolar dele, porque o filme se arrasta. Tem um determinado momento do filme, talvez no segundo ato, o filme fica muito arrastado, mas muito arrastado mesmo. E grande parte desse tempo que o filme está indo devagar, o filme fica em cima do Leonardo DiCaprio em sofrimento. Só que é interessante, é algo até que eu não havia pensado a priori, só que eu pensei após, me refletindo um pouco, que aquilo, assim, solta na nossa veia, você fica tenso, você fica, nossa, esse filme não vai terminar, ele não vai sair daí, porque talvez o objetivo do Inarritu é transportar a gente para aquele ambiente, para aquele sofrimento do Léo DiCaprio. Então, o filme é arrastado, não vou aqui enganar ninguém, vai que o filme é divertido, não. O filme é muito bom, é entretenimento também, mas é arrastado. Só que esse arrastado do filme é proposital, e a gente sente isso, dá nervo, você fica, nossa, esse filme não vai terminar não? Mas não porque o filme tá chato, mas porque no segundo ato tem sequências lá que são muito lentas. Eu também achei ele arrastado, mais de 2 horas de filme. 2 horas e 20. 2 horas de filme. Mais de 2 horas e 20, 2 horas e 27, eu acho. Só que assim, contudo, o filme ainda ele conseguiu me prender, porque... O elemento técnico, talvez, te também. Muito. E assim, sabe, a grandeza assim do trabalho assim do Inarritu, que eu fiquei pensando assim, algumas coisas que eu li assim, e eu vi assim, a dificuldade realmente de se fazer um filme com essa grandeza, sabe? Eu queria dar destaque também para direção de arte, maquiagem. Gente, sinceramente, eu senti a dor assim dos ferimentos que o Leonardo DiCaprio teve assim, mas a maquiagem ficou impecável. A luta lá com o urso. O CGI do urso é incrível. Gente, se parar pra pensar, ficou muito real, assim, sabe? E realmente a gente fica aflito ali, a gente acha que a luta vai acabar e não acaba e continua. Eu tô tentando não dar spoiler, mas já é um spoiler. Já. Então, pra quem não quer ver spoiler, essa parte aí você pode. A gente vai colocar um aviso de spoiler. Enfim, gente, The Oscar Goes to. O regresso. O regresso e Inarritu. É isso aí. A gente vai torcer aqui. Depois passar o Oscar, então a gente faz um vídeo especial só com os filmes do Oscar. A gente vai chamar todos. A gente vai assistir novamente. Falta alguns também pra gente terminar. Só lembrando aqui, o nosso canal está aberto para sugestões, para críticas, para comentários, para participar também. Se alguém quiser participar também, está aberto aqui, como nós dissemos, isso é um bate-papo, nós não somos aqui, não temos a pretensão de ter título de crítico, tanto que se nós quiséssemos, eu como jornalista, ela como cineasta, se nós quiséssemos credencial para assistir para a estreia, era só pegar o telefone e falar nas cabines. Mas essa não é a nossa pretensão, a gente pretende falar de cinema de uma forma mais amena, de uma forma mais consciente e respeitando o cinema como arte. E para respeitar o cinema como arte, a gente também tem essa obrigação de estar conversando com outras pessoas também, ouvindo outras pessoas, porque a arte ela tem esse papel, ela não envolve todos da mesma forma. Então o nosso canal está aberto, se inscreva também, é isso aí. Beleza? Abração, gente.